TV do Correio da Manhã. Alô pessoal, é uma satisfação novamente estarmos aqui no canal TVC Correio da Manhã para transmitir um pouquinho mais sobre a doutrina dos Espíritos. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, tá? Petrópolis nessa época está bem frio, mas é um frio gostoso, tá certo? Sejamos todos bem-vindos para que possamos cada vez mais e melhor divulgarmos a doutrina espírita. Porque Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é um dos caminhos que nos levará até Jesus, havendo assim a nossa transformação. Que Jesus nos abençoe, nos dando paz, equilíbrio e tranquilidade. Vamos cumprimentar o seu Gama. Senhor Gama, o senhor Tudo está bem? Tudo na paz de Deus, estamos bem. Apesar de que eu vou dizer publicamente, mas você já sabe, conversamos ontem, anteontem, os dias todos, eu vou me submeter a uma cirurgia ocular. Consequentemente, vou ficar aí uns 15, talvez 20 dias afastado em função da própria cirurgia. Não há qualquer problema que, inclusive a cirurgia de apenas um olho, quer dizer, mesmo que houvesse uma circunstância que tivesse que esperar mais tempo, eu estou com outro olho perfeitamente. Então não estou com problema, mas apenas na minha idade a catarata aparece mesmo, é normal, né? Isso, mas vai dar tudo certo. Não, eu só estou informando que, obviamente, durante uma semana, pelo menos, eu vou ficar afastado, né? Lembrando, pessoal, com o afastamento do seu Gama, o programa continuará nos dias marcados que nós vamos lembrar a todos agora. Então, o Enfoque Espírita é veiculado aos sábados às 7h30, às segundas-feiras às 0h30, às quartas-feiras às 6h30, às quintas-feiras às 0h30. Lembrando que pode ser visto também o programa Enfoque Espírita pelo Facebook. Só vocês acessarem TVC Correio da Manhã. Assim também no Instagram, TVC Correio da Manhã. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, sugestão ou também reclamação, é só vocês nos enviarem um e-mail, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Pode ser visto também pela internet, www.tvc16.com. Mas o importante também, esse programa Enfoque Espírita, e assim como a grade dos programas veiculados no TVC Correio da Manhã, é veiculado também em Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul, é só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios, que vocês vão ver uma excelente programação que é veiculada neste canal, tá certo? Então passemos agora a nossa leitura, tá certo? Palavras de Vida Eterna, tá certo? Vindo de Emmanuel, através de Chico Xavier. E nós estamos exatamente no capítulo 16, cujo título é Na Senda do Cristo. Abre aspas. Amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Fecha aspas. Quem disse isso foi Jesus. Onde nós encontramos na Bíblia Mateus, capítulo 5, versículo 44. O caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas e, por isso mesmo, repleto de obstáculos a vencer.
senda de espinhos gerando flores, Calvário e cruz indicando ressurreição. O próprio Mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o roteiro da elevação pelo sacrifício. Sofre, renunciando ao divino esplendor do céu, para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Experimenta a incompreensão de sua época, auxilia sem paga, serve sem recompensa, padece a desconfiança dos mais amados. Depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro por malfeitor comum. Ainda assim, perdoa aos verdugos, ouvida as ofensas e volta do túmulo para ajudar. Todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova, atravessando dificuldade e luta, martírio e flagelação. Inúteis, desse modo, nos círculos de nossa fé, os petitórios de protecionismo e vantagens inferiores. Ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos à carne para regenerar e reaprender. O corpo físico, retornamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E não superaremos os entraves da própria liberação, providenciando ajuste inadequado com os nossos desejos inconsequentes. Acusar, reclamar, queixar-se não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Disse o Senhor, abre aspas, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, fecha aspas. E isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência ao pé de nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez que, enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino do céu. Muito bonito isso. Aliás, nos remete exatamente à ação de perdoar, né, seu Gama? Aliás, eu acho que na epístola de Pedro, Jesus nos diz, antes de vir a mim, vá ao teu inimigo e acerte as contas com ele. Eu fiz assim, por que eu vou a ele pedir perdão e depois vou a Jesus? Na realidade, quando nós vamos ao nosso inimigo, nós já vamos encontrar quem com o nosso inimigo? O próprio Cristo. E você vê a perfeição do que a doutrina espírita explica, que dificilmente você encontra algo mais racional do que o ensinamento espírita. Exatamente. É lógico, qualquer computador bem avançado vai te apontar que é absolutamente perfeito. Uhum. Então, certa oportunidade, logo depois, quando saí do Banco do Brasil, tem uma farmácia logo à direita, e aí a pessoa me encontrou ali, veio para falar comigo, aquela coisa toda, e ele depois, então, de dizer para mim ele admira que eu acreditasse na reencarnação. Sei. Eu disse para ele, olha, eu até que tentei. Ele disse, por quê?
Porque, olha, quando eu parei de analisar a reencarnação, eu virei fanático, não podia nem analisar. As outras decisões todas não conferem. Sei. Então, Deus foi displicente e desinteressado, porque para um ele bota como rei, dá uma vida só, ele vida não fez nada por ninguém e vai ficar para a eternidade todo mundo cuidando dos problemas dele e do mundo. E para outro que sofreu, não teve nada, não teve cultura, nasceu, ficou 15 anos, morreu. Como é que Deus compara essas pessoas? Que justiça ele usa? Quando se olha a reencarnação, a coisa modifica. Mas só acredito na reencarnação? Eu digo, olha, assim como eu acredito em Deus. Porque Deus ou é perfeito em tudo, Sim. ou então não tem Com reencarnação certeza e Deus que não é sim. perfeito. Não é isso? Não, aí eu não quero dialogar. Eu digo, então pensa bem. Exato. Tempos depois ele encontrou comigo. Quanto mais se pensa naquilo, mais vacilante a gente fica. Eu digo, não, mais seguro. Mais seguro, a palavra é essa, mais seguro. Então, seu Gama, nós estamos da quarta parte, estudando a quarta parte do Livro dos Espíritos, tá certo? E nós estamos no capítulo 2º. E um dos subitens desse 2º capítulo é natureza das penas e gozos futuros. Então, a pergunta 965 diz assim: tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? E a resposta é a seguinte: não podem ser materiais. Claro, não podem. E não é que a gente insiste em certos benefícios materiais, é incrível. Dilo bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que as que experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe embota as sensações. Então é importante analisar aqui que, no entanto, nós nos impressionamos muito com as penas carnais. O inferno não é uma pena carnal? Sim. E que o sujeito queima a vida, vai querer queimar a alma? Não é possível. Então a gente admite que Deus, olha como ele seria sádico, ele ressuscita alguém para depois mandar queimar? Não é. E vai queimar eternamente por uma falta que é temporária? Nenhum juiz de direito assina isso. Eu vejo aqui, seu Gama, que o maior sofrimento que nós temos quando encarnado é o sofrimento moral. A mente. Isso, ela nos O homem é e acusa. deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Joana Você diz engana isso. qualquer um. Eu também tenho capacidade para enganar qualquer um por uns poucos momentos. A Deus nunca. Nunca. E, no entanto, eu quero fazer aos outros entender que é assim que ele age. Perfeitíssimo. O sujeito passa a vida perfeita, errou uma coisa grave que seja. Lá no final da vida, emocionado, ele desencarna, vai ficar eternamente condenado por isso? Não, com certeza que não. Então a reencarnação é uma bênção que Deus colocou no nosso caminho. E E ainda é tão perfeita como toda a justiça divina, toda a criação divina é perfeita, né? Você vê as leis materiais, as leis físicas. Até fala tantas vezes aqui, matéria atrai matéria na razão direta da inversa do quadrado da distância. Só Deus faria isso. Né? E, no entanto, tudo funciona no momento. Se a natureza funciona certinha, por que o homem seria o único que não ia funcionar certinho? Aliás, ele tem a obrigação disto, né? Isso, exatamente. Então, passemos agora a 966. Então, eu vou ler para você também poder explicar, Ok. você está muito preparado. Por que das penas e gozos da vida futura faz o homem, às vezes, tão grosseira e absurda ideia? Olha a resposta, pessoal. Inteligência ainda se não desenvolveu o bastante. Compreende a criança as coisas como adulto? Isso, ao demais, depende também do que se lhe ensinou. Aí é que há necessidade de uma reforma. Olha que coisa interessante, gente. Há necessidade de uma reforma sempre que nós venhamos a errar. Continuando, muitíssimo incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. Teve-se então que recorrer a comparações e tomastes como realidade as imagens e figuras que serviram para essas comparações.
À medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo o que a sua linguagem não pode exprimir. Isso é fantástico. Eu vou repetir a última frase, pessoal. À medida, porém, que o homem se instrui, melhor fica compreendendo o que a sua linguagem não pode exprimir. Quer Então, dizer, afinal, Jesus nos disse que Deus é amor. Sim, É um amor que condena alguém eternamente? absolutamente não. É evidente, não. Agora, uma coisa que as pessoas já me disseram algumas vezes, não, eu não quero estudar essas coisas não. Por quê? Isso faz a gente mudar de opinião, ser racional. E, olha, com a morte não tem nada, é tudo irracional. Eu digo, você pensa. Você vai descobrir que Deus não é irracional em nenhuma de suas criações. Aliás, né, seu Gama, ele, nessa última frase, ele diz sobre a compreensão. Para nós compreendermos, nós temos que estudar, mas estudar não é um ponto nesta frase. Nós temos que colocar em prática aquilo que nós estudamos, compreendemos, entendemos e temos que colocar em prática. É o que Jesus nos pede. Ele não nos impõe. Não. De forma nenhuma. Ele sugere, olha, o caminho é este. Racional. Caminhe por ele. Irracional. Irracional. Agora, se você tomar atalho, um dia você vai ter que voltar ao caminho principal. Até para acertar, porque ninguém vai entrar para o céu como ele é descrito, ninguém vai absolutamente levar para lá uma pessoa despreparada, um espírito despreparado que não vai para frente, não é? Não é possível, né? Exato. Então, passemos então agora a 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Olha, ele nos induz a quê? A uma união. Eu sozinho, vamos supor, sou uma luz acesa. Junto com o seu Gama, nós somos já duas luzes acesas. Essa luz vai se ampliar mais devido a essa quantidade de luz emanada por nossos espíritos. Por isso, muito será, o ensino de Jesus é perfeito. Muito será pedido a quem muito recebeu. Exato. Também tem disso. Quanto mais você for instruído, mais lhe será cobrado na sua vida aqui na Terra. Em todos os sentidos, e não tem como não ser. O que me impressiona é o seguinte, o homem é um ser racional? É assim que a gente aprende na física e na química. No entanto, na hora que entra a religião, o homem passa a ser um ser irracional. O que ele quer que ele seja racional e luta por isso, não na hora das religiões. Esse negócio foi um acaso qualquer por aí que aconteceu, então a gente quebra o galho assim. E não é assim. Pois é, seu Gama. Isso me lembrou aqui desse verbo unir. Vamos unir as nossas mentes em favor do bem, para modificarmos o padrão vibratório do planeta Terra, havendo paz. Continuando, não experimento as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam, exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de degraus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a ventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la.
mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação, não de ciúme. Sabem que deles depende o consegui-la e para a conseguirem trabalham, porém com a calma da consciência tranquila e ditosos se consideram por não terem que sofrer o que sofreram os maus. Então, hoje em dia, nós temos um exemplo para estar bem vivo. Nós estamos numa circunstância interessante e cruel, porque o país e o mundo está vivendo a possibilidade de termos uma guerra nuclear a qualquer momento, tudo porque a decisão de 1, 2 ou 3 homens, que não encontrou unanimidade no resto do planeta. E não obstante isso, é assim que está se fazendo. Perfeito. Seu Gama, nós temos que fazer um primeiro intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Até já, pessoal. Vou abrir. Voltando ao segundo bloco do programa Enfoque Espírita, nós estamos estudando então o Livro dos Espíritos. Pergunta 968. Citais entre as condições de felicidade dos bons espíritos a ausência de necessidades materiais. Mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozos? Olha que interessante a resposta, pessoal. Sim, gozo do animal. Quando não podes satisfazer a essas necessidades, passas por uma tortura. Exatamente. Então, passar fome, a gente impede que os outros passem fome, porque o organismo físico pede. Mas a gente não sabe, mas o nosso organismo, se me permitem dizer assim, o organismo espiritual, o perispírito propriamente dito, a gente aprende o que é isso no espírito. Então ele também tem necessidades grandes, né? Que é justamente compreender a extensão do amor, é o caminho que conduz os homens aos páramos da luz. Ou seja, ele vai encontrando a felicidade no sentido mais puro dessa palavra. Isso. Não no sentido de felicidade porque tem mais dinheiro. O que adianta você ser a maior fortuna do mundo se a morte chega aos seus pés? Com certeza. Como acontece com as grandes fortunas. Exato. Né? Ou se você adquirir um grande poder material e agora está vendo que aquilo acaba. Então, será que Deus fez uns enganos assim? Vamos lá. Não. Então aqui tem assim, a ausência das necessidades materiais. Eu fico às vezes estupefacto com relação, o pessoal fica desesperado, não conseguir comprar um carro novo. Isso é uma necessidade material que passa, mas a pessoa fica tão absorvida naquele tipo de situação, é um bem material. Se não compra hoje, pode comprar amanhã ou depois de amanhã. Mas por que tem que ser naquele dia? É o imediatismo nosso. Em função dessa ideia que pode ser, para determinadas pessoas, constituir um ideal. Sim. Mas que ideal é esse? O material ele acaba de qualquer maneira. Quer mostrar o status, que não tem nada a ver. Mas então prossigamos. 969, seu Gama. O que se deve entender quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no ser o Deus e ocupados em entoar louvores? É uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque o veem
e compreendem, mas que, como muitas outras, não se deve tomar ao pé da letra. Tudo em a natureza, desde o grão de areia, canta, isto é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Não creias, todavia, que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona. Fora, além disso, a felicidade do egoísta, porquanto a existência deles seria uma inutilidade sem termo. Estão isentos das tribulações da vida corpórea, já é um gozo. Depois, como dizemos, conhecem e sabem todas as coisas. Dão útil emprego à inteligência que adquiriram, auxiliando os progressos dos outros espíritos. Essa é a sua ocupação, que ao mesmo tempo é um gozo. Olha que maravilha! Então, pela descrição que ele faz aqui, os trabalhos, podemos falar assim, os trabalhos materiais, ou psicológicos, ou psíquicos apenas, no mundo espiritual, trazem grande felicidade para aqueles que os executam enquanto estão aqui na Terra. Sim. E justamente para isso que nós somos convidados. E interessante que, às vezes, as punições que se fazem para as pessoas na Terra são sempre sob o lado material. Queremos que Deus seja bem materializado, é uma coisa interessante. Exigindo-se, então, de nós determinadas condições que não tem nada a ver. Né? Então, existem alguns seitas, principalmente lá para o lado da Índia, aquela coisa toda, que ainda procuram, alguma dessas seitas procuram racionalizar o ensinamento. Uhum. E aí aqueles acabam caindo aonde? No ensinamento. Sem provas para eles, sem prova da reencarnação. Quem vem provar isso? A doutrina espírita. Exatamente. E vem e prova, até quando você faz regressão de memória. Exato. Não em você mesmo, mas em terceiros com hipnose, você descobre. Isso. Aqui nos alerta também, né, seu Gama, sobre o trabalho. A espiritualidade, gente, desencarnada, ela não está lá ociosa lá em cima, não. Eles trabalham. Aliás, Jesus disse: eu trabalho e também o meu Pai trabalha. Quem é esse Pai? Nesses termos, assim, meu pai trabalha, em primeiro lugar, Isso. e eu também trabalho. Por que vocês não trabalham? Não vão trabalhar. Jesus, com a sua qualidade material, no sentido material mesmo, ele tinha um corpo material, mas ele era extraordinariamente perfeito. Então, em virtude disso aí, ele também cuidava dos dois aspectos. Sim. Quer que nós cuidemos também. Não vai querer que a gente pegue nossos bens, dá tudo para os outros, e fica distribuindo tudo, e mesmo morre de fome e não ensina o seu. Não, tudo é racional, tudo é aquilo que a nossa consciência, cuidado com isso é muito importante, tudo aquilo que a nossa consciência sabe que deve ser assim, mas a gente não quer acreditar que seja. Né? Exato. O trabalho é uma felicidade, Com mesmo certeza. para aqueles que estão desencarnados. Exatamente. E, principalmente, que a gente já teve contato com espíritos desencarnados nas reuniões de obsessão, e quando ele se manifesta, ele fala a alegria de poder trabalhar. Isso. Então, com tudo isso, nós podemos concluir que o trabalho, pessoal, é uma terapia ocupacional. Não tem dúvida. Nossa mente está sempre voltada para aquilo que estamos fazendo, aprendendo e colocando em prática. E, no entanto, as pessoas colocam a coisa de uma situação tão interessante, coitado, agora que ele tem tudo, ele está desencarnando. Ora, ele se enganou. Porque ele vai ter tudo no mundo espiritual, ou não, dependendo do procedimento dele. Sim, exatamente. Então, Perfeito. a gente tem que entender isso. Isso. Pergunta 970. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Olha a resposta, pessoal. Agora, isso é importantíssimo, esse capítulo, para a gente entender. Ou é Deus, e ele é inteiramente racional e lógico, e bom,
Então ele não ia fazer absurdos como das penas que nós vemos aqui hoje em dia. Exato. Né? Aham. Diz o seguinte: são tão variados como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade, como os gozos são ao de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não na poderem alcançar, pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos, os gozos e não os podem satisfazer. Eis os que os tortura. Infelizmente, então, né, eu seu gostaria de frisar esse texto, enfatizando bem. Olha como é importante isso aqui. Então, ele está mostrando como é que são o que se passa após a morte. Podem resumir-se assim. Então, aqui ele está resumindo mesmo. Exato. Invejar o que lhes falta para ser felizes e não obter. É claro. Não adianta invejar, não é caminho. Aham. Ver a felicidade e não na poderem alcançar. Que Uhum. cada um de nós, no estágio material e espiritual que nos é próprio, a gente só consegue ver o que está ao alcance dos nossos pés ou abaixo deles. Isso. Né? Pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos. Né? Às vezes, os movimentos da mão, a boca, né? Principalmente. O Principalmente. pior é o pensamento, né, seu Os Gama? remorsos, a ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos, não os podem satisfazer. Eis o que os tortura. Então, isso aqui, essa última parte, Kardec foi de uma felicidade, mas também foi orientado por Pelos espíritos superiores, tinha que fazer Isso. mesmo certo. Então, se vê que é um ensinamento moral muito rigoroso. Rigoroso. Exato. Então, passemos então para 971. Vamos lá. É uma pergunta dividida até a resposta em mais uma abordagem. É sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Sempre boa. Está claro, da parte dos bons espíritos. É óbvio. Se você tem o obsessor do seu lado, Vai pensar mal. vai passar mal. Os espíritos perversos, esses procuram desviar da senda do bem e do arrependimento o que lhes parecem suscetíveis de se deixarem levar e que são, muitas vezes, o que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. Então é muito importante a gente procurar ter o pensamento no bem. Procurar agir, mesmo que seja um bem pequenininho, mas a intenção é muito importante. Isso. Então, eu dou tanta importância que as pessoas podem dizer assim, que se teve algumas senhoras, etc., que acompanharam o nosso programa desde o princípio, há tantos anos, a gente sempre demonstra o seguinte: nós podemos nos preocupar com tudo que quiser, mas vamos escolher e ver exatamente aquilo que nós tivemos construído e, principalmente, tiveram vivido em torno daquilo. Viveu em busca exclusivamente de dinheiro, você vai enfrentar dificuldade muito grande. Exato. O amor é o caminho que conduz os homens para a luz, não para o dinheiro. Exato. Perfeitíssimo. A letra A, então. Assim a morte não nos livra da tentação? Não. Mas a ação dos maus espíritos é sempre menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, porque lhes falta o auxílio das paixões materiais. Auxílio que nos leva à queda. Sim. Entendeu? Auxílio das paixões materiais. A gente se apaixona por aquilo, por aquela atitude, e aí depois vai colher o que plantou. Exato. Então, eu sempre costumo dizer assim, como é que a gente é ousado, nós seres humanos? Nós fazemos a ideia de Deus um ser perfeito. No entanto, ele criou leis
supostamente criadas por ele, que aquilo não pode ser da natureza divina. É. Por isso que a doutrina espírita é racional. E todo cristão tem a obrigação também de ser racional. Não estendo até para outras religiões. Porque não é, olha a pergunta, 9, 8, 2. Não. Pode a gente ler? Cutuca agora um pouquinho, vai virar 2 páginas só. Exato. Diz assim: será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Olha que pergunta importante. Me permita, Vecmir, eu vou relê-la e você vai ler a resposta e comentar. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Isso e, no é uma entanto, maravilha. agora, para poder explicar aí, vem uma nota que também merece ser comentada, e você pode pegar, vamos ver lá. Olha só, a crença no Espiritismo, continua. Ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta nos inteiremos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade, mas ninguém diz que, sem ele, não possa ela ser conseguida. É realmente, eu acho que uma das grandes desse livro. O impressionante é que o Espiritismo fala aqui, usa a palavra aqui importante, racional. Né? Racional, é isso. Então, nós vemos que a doutrina espírita convida o ser humano a ser racional e acreditar num Deus que é lógico, racional e justo. E é tão justo que olha que bonito é isso e deixa as pessoas às vezes perplexas. Quer dizer que uma pessoa, pelo que lemos há um momento atrás, uma pessoa que não seja espírita pode se salvar? E eu digo sempre, pode, mas às vezes muito melhor do que os espíritos. Mas como? Isso é racional? Eu digo, para mim é, porque Deus quis assim. Por que essa é uma verdade? Porque Ele só exigiu de nós que nós amamos a Deus, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, tá? Que façamos também caridade e o perdão. Fez isso aí, olha com que honra a doutrina espírita diz, esse vai ser salvo, mesmo que não seja espírita. Então a gente vê que o Espiritismo está ensinando leis de moral, sempre. E comportamento ético e moral, sempre. Não adianta a gente dizer que é o melhor porque não funciona. Pois é. Aqui nos diz também, seu Grande, que diz assim, só o bem assegura a sorte futura. A sorte não é bem sorte, é porque se você faz o bem e pratica-o, com certeza você está a seu lado espíritos do bem, querendo o seu bem em favor também dos outros, para que todos possam assegurar que um dia estarão bem do outro lado. Vamos tentar colocar digamos assim, um pensamento para a pessoa pensar no intervalo que já se aproxima. Isso. Então, eu quero dizer o seguinte, um homem que não é religioso, mas se ele lê toda a doutrina espírita, ele acaba podendo se salvar? Com certeza. Não. Praticando. Desde que pratique, exatamente. Sim, eu corrigi. Desde que pratique, corrigiu em tempo. Porque é necessário e indispensável a nossa transformação moral. Por isso que o Espiritismo não promete nada, é milagre, é mandamento, coisa nenhuma. Ele depende de você, depende de mim, depende de você, Carlos telespectador. Assim que a coisa funciona.
Deus quer assim. Então nós temos que praticar o bem. Fazer o bem, não importa a quem. Ah, mas aquela pessoa me fez mal. Não importa, mas faça o bem, tá certo? Mas nós temos que fazer um segundo intervalo, pessoal. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Então, pessoal, voltando ao terceiro bloco do programa Enfoque Espírita, tá certo? Então, vamos estudar a pergunta 972. Apenas uma observação para que prestemos atenção também às perguntas. Ah, sim, elas Que são muito ninguém importantes. que não seja espírita tem resposta para o que vem aí. Exatamente. Resposta racional. Então vamos. Eu posso fazer a pergunta? Pode fazer, 972. Como procede os maus espíritos para tentar os outros espíritos, não podendo julgar com as paixões? Olha a resposta. As paixões não existem materialmente, mas existem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus dão pasto a esses pensamentos, conduzindo suas vítimas aos lugares onde se lhes ofereça o espetáculo daquelas paixões e de tudo o que as possa excitar. Nós estamos falando exatamente da ideoplastia, porque esses espíritos com mal atrasados, tá certo? Requerem a nossa compreensão. E muitas vezes eles são manipulados por mentes ainda perversas e fazem com que esses pensamentos desses espíritos atrasados... E isso se chama desobsessão. Olha, por incrível que pareça, né, seu Gama? É, exatamente. Mas muito. Desobsessão. Então nós vemos exatamente que não devemos dar pasto aos maus pensamentos. Aliás, é exatamente o que nos diz as outras perguntas anteriores. Nós temos que pensar o bem para o bem. E aí nós vamos afastar espíritos ainda atrasados. Não que eles não mereçam a nossa ajuda, mas nós estamos colocando em um patamar superior e podemos, assim, nos instruirmos para podermos ajudá-los, sem nos comprometermos com a situação deles. Isso é muito importante, eu vejo. Sem dúvida. Sem Porque dúvida. se nós tentarmos ajudar aquele e nós não tivermos condição de ajudá-los, nós vamos estar atrapalhando o trabalho de espíritos superiores. Eu lutei muito, particularmente com uma determinada pessoa e que me interrogou na rua, conversando, paramos numa praça, sentamos no banco de praça. Ele disse: eu não entendo que o senhor aceita acreditar que existe outra vida quando nós temos uma vida só. Não entendo como o senhor aceita uma coisa tão irracional. Eu digo: como a doutrina espírita é inteiramente irracional? Claro. Você já leu o livro? Não. Como você está criticando algo que você não conhece? Não conhece. Isso é prova de evolução? Isso agora o senhor mexeu comigo. Eu vou estudar. Eu digo: então eu lhe dou um livro dos espíritos. Não sei o que ele fez do livro, mas ele levou o livro. Mas você fez o pedi a bem. ele: por favor,
Não lê muita importância como é que é o espírito, como é que encarna, como é que não encarna. Tome conhecimento disso como quem aprende álgebra. Agora esquece e vai verificar tudo que é racional, tudo que é lógico, tudo que é justo. Você vai ver que a intenção é a base de tudo. Exatamente. Por isso é tão importante a terceira e quarta parte de O Livro dos Espíritos. Exatamente. Passemos então ao desdobramento da pergunta 972 na sua letra A. Então nós vimos que somos objeto de paixões. Então Paixões, vamos lá. isso. Mas de que servem essas paixões se já não tem objeto real? Diz o seguinte, a resposta: nisso precisamente é que lhes está o suplício. O avarento vê ouro que não lhe é dado possuir. O devasso, orgias em que não pode tomar parte. O orgulhoso, honras que lhe causam inveja e de que não pode gozar. Porque Olha o homem que é e suplício. deve ser considerado como, pelo amor de Deus, eu insisto nisso, o homem pode e deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Então, meu irmão, quando você desencarnar, você vai descobrir que a mente está agora, depois que você desencarnar, mais livre para raciocinar, para concluir e ver onde errou, do que encarnado. Isso é lógico, Vecmira. Sim. Eles que são tão lógicos, na hora de analisar, eles fogem dessas hipóteses, mas é verdade. Então, no mundo espiritual, onde você não tem local para se esconder, a mente vai gravar o que é você, né? O que você quer fazer com o sofrimento dos outros ou com a atitude que você vai tomar que provoca sofrimento nos outros e em você. Isto. Se só importa o sofrimento que vai para os outros, você já errou, mas pode estar tranquilo que vai ter efeito. Né? Com Vai te certeza. E ajudar a também. mente vai estar sempre lhe acusando dessas situações negativas. A mente não perdoa, Não perdoa. no sentido de deixar, como é que está o texto? O calceta sem o devido punição, sem a devida punição. Exatamente, não tem a menor dúvida. Então, passemos agora, é uma pergunta com uma resposta grande e também. 973. Quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? Nós somos colocados de tal maneira na Terra, encarnados ou desencarnados, Isso. que nós não podemos ignorar uma coisa. O homem é e deve ser considerado, Joana de Ângeles diz muito bem isso, como sendo a sua própria mente. Aquilo que ele cultiva no seu interior, qualquer que seja a natureza, tem profunda influência na vida dele, vida física e vida moral. Então, a primeira coisa de qualquer ser que ama a Deus, ao próximo como a si mesmo, é exatamente ser justo, correto e não ter castigo na mente. Porque você não consegue fiscalizar a mente. Eu não consigo fiscalizar a mente. Quando eu vejo que estou pensando errado, eu peço perdão e volto atrás. Mas de vez em quando sou apanhado porque eu ainda não sou um ser perfeito. Claro, com Todos certeza. nós somos assim. Tá Mas certo. alguém não quer saber disso. Fica no mal e está satisfeito. Imagine você hoje em dia, meu Deus, que rezo por eles. Como pode aqueles homens que iniciaram uma guerra que o mundo assistiu, que não tinha nenhum motivo para começar, a não ser atitudes pessoais ou expansibilidade. Nessa época em que você vê que o movimento para a direita ou para a esquerda é registrado numa câmera e na sua mente fica ali eternamente aquele pensamento, aquela sua atitude, aquela sua ordem. E você, em virtude da destruição, das mortes, etc., acha que vai ficar tudo de graça. Tudo que o homem fez foi por acaso. Não, não, não. Ele vai ter que resgatar, e às vezes um resgate muito doloroso, pessoal. Demorando muitos séculos. Então a resposta da 973 é a seguinte: não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que as sofre teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em
pensarem que estão condenados sem remissão. É o problema exatamente do medo do que vai ser depois, sabendo que um dia vai haver o resgate. Então, pensemos bem, quando você aceita isso, você está aceitando já um ensinamento espírita que é muito importante. Que você encontra isso aonde? Porque quanto mais se evolui, a gente perde, aos poucos, o sentido material. Não vamos traduzir melhor do que eu estou dizendo? Vá para a pergunta 186, leia a pergunta e resposta, e analise. Eu estaria ajudando. 186 diz o seguinte: haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Olha a resposta. Há, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como não se existisse. Esse o estado dos espíritos puros. Olha que coisa maravilhosa, gente. Aí eu encaminharia o irmão muito interessado para pegar um livro de André Luiz, né? Evolução em Dois Mundos, né? Onde ele vai falar sobre o perispírito. Para definir de alguma forma o perispírito, é necessário dizer que ele não é reflexo do físico e vai por aí afora, né? Não foge muito do assunto. Perfeito, seu Gama. Então, tem uma nota na pergunta 973 que diz o seguinte: das penas e gozos da alma, após a morte, forma o homem ideia mais ou menos elevada, conforme o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, tanto mais essa ideia se apura e se escoima da matéria. Compreende as coisas de um ponto de vista mais racional, deixando de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada, ensinando-nos que a alma é um ser todo espiritual. A razão, mais esclarecida, nos diz, por isso mesmo, que ela não pode ser atingida pelas impressões que apenas sobre a matéria atuam. Claro. Não se segue, porém, daí que esteja isenta de sofrimentos, nem que não receba o castigo de suas faltas. As comunicações espíritas tiveram como resultado mostrar o estado futuro da alma, não mais em teoria, porém, na realidade, põe-nos diante dos olhos todas as peripécias da vida de além-túmulo. Ao mesmo tempo, entretanto, nos mostram como consequências perfeitamente lógicas da vida terrestre e, embora despojadas do aparato fantástico que a imaginação dos homens criou, não são menos pessoais para os que fizeram mau uso de suas faculdades. Infinita é a variedade dessas consequências, mas em tese geral pode-se dizer: cada um é punido por aquilo em que pecou, errou. Assim é que uns o são pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo insulamento, pelas trevas, pela separação dos entes que lhes são caros, etc. Olha como é duríssima a pena que nós mesmos criamos para nós. Exato. Né? Importantíssimo. Exatamente. Pois é, seu Gama. Mas com essa pergunta, nós temos com o tempo esgotado. E lembrando que o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados às 7h30, às segundas-feiras às 0h30,
às quartas-feiras, às 6h30, às quintas-feiras, às 6h30. Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. E é curioso que, às vezes, mesmo entre os países mais avançados, o mal existe e determinadas pessoas tomam decisões absurdas, levando o mundo a uma guerra que pode ser catastrófica, mas a vida continua. Isto que tu semeias, disse Jesus, isto também ceifarás. Então, atentemos para isso. O Espiritismo é inteiramente racional, porque não é doutrina humana. Isto. É a doutrina que veio dos Espíritos na condição em que eles nos podem ajudar. Perfeito. Porque Jesus, né, e Espíritos superiores assim determinaram. Então, o senhor sempre encerra com uma frase. Qual eu seria a vou pegar. frase, seu Gama? Está bem aqui na minha frente esperando que você dissesse isso. Isso. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC, a TV do Correio da Manhã.